Quando você viu um desenho, quando você viu uma pintura, por acaso, ou ia num museu, ou via uma foto, te impressionava aquilo ali? Que eu me lembre mesmo, de eu ter entrado num museu ou algo parecido, acho que eu já tinha mais de 25 anos de idade. A primeira vez que você entrou no museu, você tinha Exato, 25 anos de idade. Que exato. museu que foi? Acho que foi no MASP. Mas o que me chamou a atenção, antes disso, foram assim, a história de alguns artistas de rua de Nova York. Desde a cultura hip hop, porque eu era totalmente fascinado. Assim, a minha base mesmo de formação foi ouvindo Racionais, MCs, né? As músicas do Mano Brown e companhia lá, as letras, do Taíde DJ1, que falava da cultura de rua, dos encontros de hip hop da Praça Benedito, da Praça Roosevelt, né? Do próprio Jabaquara Breakers, que eu participava como um dos elementos da cultura hip hop. Porém, o que acontece? Eu tinha algumas características no meu desenho Quando você tem 25 anos, você já está desenhando, você já está fazendo uma... Você já tinha eu copiava, mas você já tinha o prazer da arte, né? Mas assim, o que eu fazia ou era copiar esses artistas lá de Nova York, ou tentar copiar alguma outra coisa de quadrinho e tal. Mas o que eu copiava mesmo eram os grafiteiros de lá. As letras, os personagens e tal, né? Eu não era tão seguro naquilo que eu estava fazendo, então eu tinha que copiar a luz e sombra que o cara fez, tinha que copiar a estética e tal. Só que chegou um momento que aquilo me incomodou muito, assim, porque já não, assim, não fazia sentido para mim. Nesse momento você tem a vontade de ser singular e original. Nessa hora... Nesse momento, Exato. você queria ser o Cobra. Nessa hora eu assim, me despertou algo que era... primeiro que usar os muros para algum tipo de protesto ou para passar algum tipo de mensagem, isso surgiu na cultura hip hop. Na minha história surgiu aí. Por quê? Porque, como eu comentei, as músicas que eu ouvia nessa época e tal, que falavam de toda essa questão da periferia, despertava muito isso, né? De violência policial, de todo tipo de agressão, de preconceito. Então mexia muito comigo, porque eu vivia isso. E aí eu comecei a querer pintar muros falando disso, né? Então foi, assim, talvez o meu primeiro movimento, assim, de parar de copiar os outros, assim, acho que foi essa hora. Para mim é um processo de evolução. Eu não conseguiria, obviamente, que começar lá atrás já fazendo uma coisa autoral, né? Então eu tive que passar por um processo muito lento, muito passo a passo, e tive que dedicar minha vida a isso, né? Então não foi algo realmente que eu... deixa eu fazer isso, mas deixa eu cantar também, deixa eu também ser dançarino, deixa eu também ser isso e aquilo. Não, eu quero pintar e eu quero aprender a fazer isso, né? Foi a primeira coisa que me veio. E eu vou me dedicar nesse caminho. E a partir disso, a cada momento que eu ia elaborando meus desenhos, inclusive esses primeiros trabalhos que eu falo, que eu copiava e tudo mais, me serviram de muita... para aprimorar o meu trabalho. Porque assim, eu pegava, às vezes, uma obra de outro artista e eu tentava ficar reproduzindo os detalhes, eu pegava muitos artistas diferentes. Se você estivesse numa escola, eles iam te fazer isso, né? Exatamente. Se você estivesse numa sala de aula, Exatamente. sabe que a palavra clássicos veio do que se ensinava nas classes, né? Exatamente. Isso que é clássicos, é alguma coisa que você fez da sua vida uma escola, não é isso? Exatamente. Você não tinha uma formação... Não tinha, só que eu também não tinha, tudo que eu fiz, como você bem colocou, foi intuitivo mesmo, até hoje. A primeira vez que eu pintei um prédio, eu pintei sem ver outra pessoa pintar. Eu vi através de algum vídeo no YouTube, alguma coisa assim. E é assim que eu continuo seguindo. Então, por exemplo, eu via os caras pintando em Nova York através de livro, ou foto, ou vídeo, mas eu nunca tinha visto mesmo qual era o processo, qual era a técnica e tal. Então, quando eu comecei a pintar, eu usava, até por uma questão financeira, que eu não tinha grana para comprar a tinta que eu queria pintar, então eu comprava cal, aquele cal que custa, sei lá, que é baratinho, que é um pó. E desse cal eu comprava corante, aí coloria o cal,
comprava uns litros de óleo, colocava no cal, porque o óleo ajudava a segurar mais. E pintava com cal as paredes. Então, os primeiros muros que eu pintei durante muito tempo foi assim, né? Isso tendo que passar por... Na época, pegava ônibus e tinha roleta no ônibus, tendo que passar por debaixo da roleta do ônibus, porque no dinheiro não tinha mesmo, né? Então, meu pai, minha família e tal, naquele momento foi pesado para mim, né? Foi pesado, foi difícil.